Presente diário, todos os dias com Deus. Dia 254, 11 de setembro. Morte anunciada. Leitura bíblica, Números capítulo 20, versículos 22 a 29. Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe nesse dia, nesse sábado, 11 de setembro, essa data tão complexa na história da humanidade, que muitas pessoas da minha idade com certeza tem marcado na memória, o ataque às Torres Gêmeas em Nova York, em 2001. Porém, o 11 de setembro que importa mesmo é o 11 de setembro chileno, quando as tropas pinochetistas invadem o Palácio de La Moneda e Salvador Allende tira a própria vida, não sei. Mas brincando sobre si também, 11 de setembro histórico, vamos ler o texto bíblico que está lá no livro de Números capítulo 20, versículo 22. Nós vamos ler então Números 20, versículo 22. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao Monte Or. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão: Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e seus filhos Eleazar para o alto do monte Or. Tire as vestes de Arão, coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados, e ali morrerá. Moisés fez conforme o Senhor ordenou, subiu ao Monte Or, à vista de toda a comunidade. Moisés tirou as vestes de Arão e colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no altar do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram no monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Morte anunciada. Um homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Salmo 144, 4. Creio que a maioria das pessoas gostaria de saber quando vai morrer. A vantagem é que teríamos tempo de nos despedir de quem amamos e de consertar nossos erros. Será que sentiríamos medo, ansiedade? Arão teve a sua morte anunciada pelo Senhor. Soube quando, onde e na companhia de quem. E também que era consciência que era consequência da sua desobediência. Apesar de ter servido ao Senhor na libertação da escravidão do Egito, nos 40 anos das andanças pelo deserto e ser o primeiro sacerdote consagrado, ele não entraria na terra prometida, nem ele nem Moisés. Já estavam tão próximos dela. Arão passou o bastão para Eleazar. Será? Vamos ler de novo. Antes de morrer, Arão passou o bastão para Eleazar. Será que teve tempo de aconselhá-lo pela última vez? De recomendar ao filho que permanecesse fiel até o fim? Não consigo nem imaginar a dor do sucessor diante da morte do seu pai. Dos 3 homens presentes naquele momento, foi o único que conseguiu participar da conquista de Canaã. A sua morte é narrada no último versículo do livro de Josué, e não ocorreu como punição por desobediência. Acho que Eleazar aprendeu com o mau exemplo do pai e do tio. Deus também anunciou a morte de outras pessoas, mas não sabemos se isso acontecerá conosco. Porém, mais importante que saber quando morremos é como estaremos no momento. Vivendo com Deus? Fiéis até o fim? Ou com muitas contas a acertar com Ele e com as pessoas? A ignorância ou não da data não nos priva da certeza de que um dia não estaremos mais aqui. Então ainda dá tempo de perdoar, pedir perdão, reconciliar-se com quem for necessário, principalmente com Deus. Se suas prioridades não são as dele, aproveite enquanto há vida para mudá-las. Uma vida bem vivida é ao lado de Deus, servindo a Ele e cumprindo fielmente seus propósitos até o fim, seja qual for. A vida é muito curta, vamos aproveitá-la ao máximo
e vivê-la com Deus. Amém, meus irmãos e irmãs? Então, o texto para nos alertar que a nossa vida ela não vai durar o tempo que a gente imagina. E diferente de Arão, provavelmente nós não vamos ser avisados. Então, fique sempre tranquilo na sua vida, não deixe nada para trás e que você possa estar sempre bem com Deus, principalmente. Amém? Deus abençoe.